Boa tarde, meu querido, minha querida. Tô aqui, tomei um banho, me preparando para o turno da noite e fiquei bastante quietinha nesse período todo, arrumando a casa, fazendo um pãozinho que tá um cheirinho bom aqui e, e meditando um pouquinho sobre tudo que tem me chegado até mim através das pessoas, analisando um pouco de uma forma do lado de fora, vamos colocar assim. Muitas pessoas colocando um desânimo, de vontade às vezes de desistir de algumas coisas, até do rumo que tá seguindo em termos de trabalho, até de processos terapêuticos no sentido de propor ajuda às pessoas, e aí às vezes acaba sendo bastante desgastante porque parece que as pessoas não acolhem no sentido de que não faz um movimento para poder sair desse estado de dor e sofrimento, de ter todas as possibilidades de construir um novo universo, uma nova vida, mas como há uma predisposição a voltar para dor e sofrimento, porque de certa forma isso faz sentido, porque foram milênios, milhares de anos e eras que a gente vem sedimentando literalmente essa questão de que tudo tem que ser pela dor, tudo tem que ser pelo sofrimento, enfim, tudo que a gente viveu e vive já de muito tempo para cá, e isso está prestes a terminar, e entre essas coisas, muitas coisas de um passado recente ou remoto, voltando à tona, você fala, mas de novo nessa situação, eu estou nessa situação, e que me encontro em conflito, né? E o que a gente vem às vezes fazendo de tempos em tempos é abrir uma gaveta de uma forma figurada, enfiar isso dentro da gaveta e falar: bom, para mim é doloroso mexer com isso, então prefiro deixar de lado porque eu tenho mais o que fazer. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos no momento, como eu escrevi hoje nos stories, nós estamos atravessando a parte mais densa do deserto. Eu tenho acompanhado muitas coisas já desde o começo da pandemia e principalmente, mas antes disso e alinhavando as coisas, e que quando a gente fala assim, a responsabilidade é minha, o que de melhor eu posso fazer com essa questão que me chegou, com esse desafio, o que isso está querendo me ensinar. E às vezes a gente tem medo, na maioria das vezes, fala, puxa vida, isso bate tão fundo, não tenho, a gente se julga, não tenho condições de lidar com isso. Eu venho falando bastante sobre essas questões, né? Mesmo porque também venho me trabalhando bastante e com mais maturidade agora, é incrível como realmente o se abrir para, com a intenção do acolhimento, de falar, deixa eu ir, deixa isso me tocar, o que isso que está chegando de novo, se está chegando é porque é importante, significa que eu estou pronta de certa forma, apesar da gente achar que não, de lidar com isso. Eu tenho condições e sempre temos condições porque somos poderosos, né? E esse resgate do poder pessoal, o empoderamento, é exatamente isso. Empoderar-se de si mesmo é, é tomar frente desses desafios que desequilibram, que desarmonizam e que faz parte. Precisa dar uma chacoalhada às vezes para tirar a gente da zona de conforto e falar, olha, você precisa olhar para isso, para que você não quer prosperidade, não quer abundância, não quer, e aí prosperidade e abundância é um trabalho, aquilo que você realmente, o teu coração pulsa, é um relacionamento. É possível sim ter um relacionamento maravilhoso, e esse relacionamento maravilhoso, quem constrói, somos nós, que aquele que deseja. Todo mundo de fato deseja o melhor. Puxa, eu quero encontrar alguém que eu possa amar e ser amado, que eu seja acolhida, e nos homens, né, no sentido do outro lado também, não importa a escolha de cada um, mas aquilo que o coração de fato pulsa, puxa, eu seria mais feliz se eu tivesse isso e aquilo. Às vezes a gente almeja determinadas coisas e numa transformação nossa, numa abertura, por exemplo, por que eu tenho ciúmes? Por que eu tenho posse? Ah, eu quero deste jeito, eu quero a atenção deste jeito. É muita pretensão nossa.
né? Porque na verdade é o eu nosso gritando, dizendo assim: oh, eu estou te chamando a atenção para que você mesmo, você mesma, olhe para mim, que a gente fala da cura da criança interna, né? Então, é olhar para dentro. Eu não posso ter a atenção, o amor do próximo, daquilo que, conquistar aquilo que eu desejo, a prosperidade, e fazer trabalhos espirituais, fazer cursos de prosperidade, aí logicamente que depende, né, de qual é a diretriz dessa condução para você entender o que é prosperidade e como fazer a prosperidade fazer parte da sua vida. É esse auto-amor, esse autocuidado que você está fazendo por você. Você está se maltratando muito numa relação, num trabalho, está excedendo demais dentro da tua natureza. Então, o ciclo circadiano, né, está bastante fresco isso, porque nós estamos estudando no grupo de segunda-feira, terminamos já essa questão, mas bastante importante. Por que a gente tem, então, aqui no final de tarde, né? Então, já a natureza te induzindo a um processo de começar a voltar calma para poder descansar. Então, quanto tempo a gente fica nos computadores, nos celulares e trabalhando até tarde por conta da modernidade? E aí? Como é que a gente pode modular tudo isso, né? Isso vem bastante de encontro, já era para ter gravado um vídeo, vai ser um pouquinho grande esse vídeo, mas é importante porque estamos todos no mesmo processo desse deserto denso, no final da travessia desse grande deserto. Então é um pouco, a gente já está cansado, né? O corpo moído, a alma moída, e tipo, será que eu vou dar conta? Vai sim, porque o nosso grande mestre Jesus deu conta por todos nós, já nos ensinou o legado, e cabe a nós agora fazer a nossa parte. E a gente tem ajuda, a ajuda da fonte, ajuda entre nós, em grupos que estamos, as lives, os cursos, todas as coisas que a gente vem fazendo, mas assim, o quanto eu estou colocando isso em prática, né? E eu trouxe uma proposta que começa, estou trazendo uma proposta que começa agora, dia 27 de julho, né? Eu estou com a agenda aqui, o último sábado do mês de julho, dia 29, perdão. Com o curso dos raios, mas assim, não é um curso normal e não tem nada a ver com o curso que eu dei nos anos anteriores, no processo iniciático. Nós vamos fazer movimentos importantes com as virtudes correspondentes de cada espectro dos raios solares, por isso que nós vamos trabalhar os 7, que tem a correlação com os nossos chakras, os nossos centros energéticos, que cada centro energético ele tem uma glândula correspondente, e cada glândula do nosso corpo, a pineal, a glândula tireoide, timo, pâncreas e assim por diante, eles têm memórias armazenadas aí, milenares, ou seja, todo o nosso registro akáshico, toda a nossa história pregressa, desde a nossa primeira existência, porque não sabemos qual existência nós estamos, mas somos seres muito antigos, antigos no sentido de espíritos mais calejados, senão a gente não estaria aqui vivendo essa experiência. E, no entanto, a patinação continua grande, os tombos continuam grandes. Por quê? Até que ponto eu tenho fé? Né? O que significa sabedoria, iluminação, intuição, amor próprio? Harmonia, tranquilidade, né? Pureza, que significa ressurreição, que é estar ressurgindo o tempo todo, co-criando todos os dias o tempo todo. Então, essas virtudes, entre outras, que são representações dos raios, que é onde eu vou trabalhar, então eu não vou focar em que mestre que é, o primeiro raio azul, Arcanjo Miguel, vou dar um esboço disso para quem nunca entrou em contato, mas isso não é o mais importante agora. O importante para esse novo tempo é que a gente resgate definitivamente essas virtudes. Por exemplo, o quanto de fé você acha que você tem? O quanto de confiança em si mesmo, em confiança em algo maior que você pode ter tudo, você tem, né? O quanto você crê na escassez, que é uma palavra-chave, é um trabalho que eu preciso repetir de novo, porque essa onda da escassez está impregnada, essa energia está impregnada
quando a gente entra num processo de uma possível perda de algo, de emprego, de um relacionamento que depende um do outro, eu preciso cortar isso, é uma história que a gente traz desde a barriguinha da nossa mãe, e vou mais longe, bem antes disso, mas o que a gente vem armazenando do primeiro setênio, do zero a 7 anos e meio, do segundo setênio aos 7 anos e meio a 14 anos e meio, a energia do pai. Então eu trabalho muito em função disso, a perdição maior de todos nós está atrelada nesses 2 setênios, e que hoje eu vou fazer 49 anos, você fala, puxa vida, como é que eu poderia ter condições entre os 7 anos, entre 14 anos, né? Conhecimento disso. Talvez se a gente tivesse conhecimento, os nossos pais tivessem acesso a isso, tivessem procurado isso, as nossas vidas teriam sido diferentes, mas está tudo certo, porque é assim que tinha que ser. O importante é que se a gente está aqui hoje, nesse processo de transição planetária, é porque estamos prontos. A gente tem todo o potencial para se curar e para abraçar a prosperidade. Aliás, a prosperidade está aí de braços abertos, a abundância para nos abraçar. Envolva isso no amor. O amor é as suas formas de replicação. Mas o quanto que eu estou aberto para isso? Que movimento eu estou fazendo pelos meus medos, pelas experiências que eu tive? O quanto que de repente eu estou me bloqueando? Eu sou independente, eu estou falando um pouco de mim, sou independente, eu vou me virar sozinha. Mas é muito importante essa independência. Mas você tem que estar consciente de que é bastante bom ser independente, mas é bom estar no meio social, né? Ter convivência com as pessoas. Se você tem as pessoas, você está legal. Se você não tem as pessoas ao seu redor, você também tem que estar legal. E aí eu faço essa pergunta para você que está ouvindo, né? O quanto que você está legal com tudo isso? O quanto que você se acha dependente de situações, de ganhos secundários? Eu estou em tal situação, eu faço determinada coisa para poder ter um ganho meu, e às vezes não é consciente. Eu faço determinadas coisas, dou presente para todo mundo, de repente, bacana, mas será que eu não estou querendo com isso ser vista de alguma forma, ser acolhida, que é algo que eu trago lá da minha infância, para ter um pouco mais de atenção? Sim e não, é uma coisa para a gente meditar, né? Eu estou dizendo tudo isso porque tem a ver com esse trabalho que eu vou fazer uma vez por mês, e por isso o valor agregado a ele, porque assim, não é um curso que está tudo disponível sobre os raios na internet, tem livros que você pode baixar em PDF, então assim, é algo que está sempre disponível para todos. A questão é o trabalho que a gente vai fazer em relação a isso, por isso que tem um custo, né? Como uma pessoa me colocou, eu sou aposentada, se o preço fosse mais acessível, eu poderia participar. Será mesmo que isso já não é um processo que, se realmente o meu coração pulsa, que aquilo foi um chamado para a minha experiência própria, quando eu virei a chave em relação a isso, eu quero, faz sentido para mim, para que eu vou usar isso? Então o universo, se você quer realmente, se o teu coração pulsa, aquilo faz muito sentido, o dinheiro aparece, a forma de pagamento, porque assim, eu não sou nenhuma, né? Tudo é possível, mas a gente precisa saber assim, de 0 a 10, o quanto que eu quero, o quanto que eu sinto que esse trabalho, entre outros, vai fazer bem para mim, que vai fazer parte, vai me ajudar na minha mudança. E esse eu posso dizer com toda certeza que vai fazer mudança, porque nós vamos mexer com virtudes que todos nós temos. E para que eu possa modificar a minha vida, eu preciso compreender e preciso fazer algo prático, que em grupo é muito bom, porque a gente se ajuda muito, é uma egrégora que a gente cria, para poder fazer essa transformação, né? Por exemplo, o primeiro raio, o raio da fé, da confiança, da determinação, da vontade. Então, você está desanimado por tudo que está acontecendo, pelas coisas, a Babilônia está caindo e a gente precisa reforçar. O primeiro raio é de extrema importância, porque a gente precisa resgatar essa fé, essa confiança, para arregaçar as mangas e seguir adiante conforme o nosso coração diz. Que se eu tenho que mudar a minha trajetória dentro de um trabalho que eu estou fazendo, não,
tá cansativo isso, eu estou tendo muito esforço para isso, então eu preciso mudar, escutar um pouco a voz do meu coração e os meus mentores, os meus guias, para que eu possa falar, não, é por aqui que você tem que ir. Agora, dá um tempo com esse trabalho que você está fazendo e faça outra coisa, né? Então, assim, tá nas mãos de cada um, tá nas mãos de cada um de nós. É um trabalho que é um investimento que você vai estar fazendo por você e para todo o planeta, de resgatar essas virtudes, de incorporar essas virtudes, porque nós vamos fazer trabalhos, movimentos práticos em aula, para começar, para continuar esse movimento e que vai impulsionando para os próximos meses. Então, é um tratamento, né? E é um processo de tratamento, portanto, é um processo terapêutico, de forma muito prazerosa, mas de uma forma também simples, que vai mexer naquilo que a gente pode mexer, porque o universo sabe até onde a gente pode ir, e naturalmente todo o suporte, né, que a gente vai ter durante esses 7 meses, porque é um encontro por mês. Se você de repente não quer fazer o processo todo, me interessa o primeiro raio, me interessa o quinto raio, já está ótimo, porque se por qualquer raio que você sinta o acesso, o comando daquilo, você já vai estar trabalhando virtudes e que isso ressoa nas outras virtudes. Lógico, seria uma pena você não fazer do início ao fim, porque são estágios. É uma escadinha que a gente vai subindo para quando chegar no 7º raio em janeiro do ano que vem, a gente já ter condições, naturalmente, já ter transmutado antes de entrar no processo de transmutação, que é o 7º raio. Então, o primeiro raio que nós vamos trabalhar no dia 29, que é das 9 ao meio-dia o nosso encontro pelo Zoom, só online, não, né, do modo online, é de a gente trabalhar isso, já fazer um trabalho terapêutico em grupo ali, na individualidade de cada um, né, um direcionamento, com toda essa energia da frequência do primeiro raio. Resgatando, ativando esse aspecto da fé, da confiança, da coragem, para a gente tomar a diretriz da nossa vida, e se você está fora do trilho, é o momento de voltar para o trilho. Então, assim, se dê essa oportunidade, sem compromisso, faça o primeiro raio, mesmo que seja só esse que você sinta o chamado de fazer, mas participe do primeiro raio para ver durante o mês todo, e depois no finalzinho, quando estiver perto do outro dia, né, do dia destinado para o segundo raio, que é o mês de agosto, você veja se faz sentido, se vale a pena. Mas começa pelo primeiro, sem a pretensão de repente dar continuidade. Não pensa lá na frente, vamos pensar agora. Puxa, esse curso me chama atenção, né? Então, vou fazer o primeiro raio, vou ver como é que eu me sinto. E de repente já o primeiro raio já te dá uma grande direção, e que de repente você sinta que não precisa caminhar adiante e seguir adiante, mas que pode ser transformador com toda certeza. Eu sou suspeita, né? Estou aqui vendendo o meu peixe, porque eu passo por esse processo todo dia, eu faço uso disso, e desde que eu incorporei isso na minha vida, fez toda a diferença. E aí é uma coisa que você tem a sua vara para você pescar. Você consegue, a partir do momento que você vai experimentando determinadas coisas simples, e que você vai ter que só fazer isso pelo menos, né? Praticar aquilo, você fala, puxa, como fez diferença na minha vida, e como que eu posso replicar isso para sempre. Então tá aí uma grande oportunidade, é um valor dentro de por toda a experiência, por todo o trabalho que nós vamos ter, eu poderia cobrar muito mais, mas não é essa a questão, é o meu trabalho, né? É toda uma coisa que eu tenho construído e vou construir especificamente para esses encontros, não é uma coisa pronta que eu jogo ali e acabou. É construído, e isso demanda tempo, o meu tempo, o tempo de vocês, e por isso tem um custo. Isso é uma forma de a gente se autovalorizar também e dar importância para aquilo que o outro está fazendo para te ajudar, sendo que isso está disponível para todo mundo gratuitamente. Não esse trabalho especificamente, mas o conhecimento dos raios está aí. Cada um faz o que bem entende, né? Com isso. Então, eu sou uma facilitadora e que recebi esse comando de fazer agora neste formato,
e que seria uma pena, né? Infelizmente, às vezes até por falta da informação que eu não dê, né? E que estou dando aqui agora de uma forma um pouco mais extensiva, eu tenho que me prolongar às vezes para poder me fazer entender e fazer a entender a proposta desses trabalhos. E não simplesmente só jogar coisa, o primeiro raio é isso, isso e aquilo. Tá aí? Como é que eu trabalho isso? São infinitas as formas. Então, está chegando uma nova forma de a gente fazer um movimento em aula. Movimento não tem começo, meio e fim. É um processo assim como o treinamento integrativo, embasado nos movimentos essenciais, que é uma fatia da constelação. Nós vamos adentrar esse campo para internalizar isso, e é um movimento que durante o mês todo, e a perder de vista, ele vai continuar. E às vezes você vai ter grandes transformações bem depois, quando você terminar esse curso, que você não vai atrelar a esse trabalho. Mas todo o movimento que a gente se coloca e se disponibiliza, eles geram grandes frutos. Às vezes os frutos, assim como uma fruta, assim como a gente tem as frutas, os frutos de cada estação do ano, pode ser que demore uma estação para poder aquilo florescer. Mas que a gente está regando, que a gente está cuidando daquilo para aquilo crescer no momento oportuno. E quando ele cresce, ele vem, você fala, puxa vida. Você tem um insight, falei, nossa, aquele curso, falei, eu pedi tanto para isso e agora veio. Veio no momento oportuno, aonde você tem a maturidade e não vai desperdiçar a chance do que o universo está te entregando. Esse campo, essa fatia desse bolo da abundância, da prosperidade, que o universo está te entregando pelo movimento que você fez, pelo investimento em todos os sentidos que você dedicou, né, que você fez, e o tempo que você tem dedicado a você para a sua transformação. A palavra, por fim, é mova-se em todos os aspectos. Mova-se, ainda dá tempo.